Boa tarde a todos, é um prazer apresentar a vocês uma comparação entre o sistema judicial islâmico e o brasileiro. Vamos explorar as diferenças e semelhanças. Assalamu alaikum, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Deus esteja com todos vocês, dando continuidade à aula sobre crimes na Sharia. Nós trataremos do terrorismo. Falei na aula anterior sobre o terrorismo no Brasil, hoje eu falarei sobre o terrorismo no direito penal islâmico. É óbvio que o terrorismo no direito islâmico tradicional, clássico, é um crime, e um crime gravíssimo, dos crimes mais graves. Portanto, é falsa a ideia de que a doutrina jurisprudencial islâmica referenda esse tipo de prática feita, como disse na aula anterior, por psicopatas que mancham a imagem e o sossego da imensa maioria dos muçulmanos que são vocacionados para o cultivo da paz. Essa palavra terrorismo, obviamente, não existia nos primeiros anos do Islã. Esse é um termo moderno, né? Mas essa expressão, espalhar o terror na terra, essa expressão, aliás, consta do Alcorão, né? Mas o substantivo com o sufixo ismo, a palavra terrorismo não existia. Algumas divergências dentro do Islã a respeito da categoria dentro da qual o terrorismo se enquadra. Alguns acham que aquilo que em árabe se chama jarim al-baghyu. Jarim em árabe é crime, né? Seria um crime, uma rebelião armada contra a autoridade pública. Há quem diga que o terrorismo é uma espécie de guerra contra Deus e o seu mensageiro. De uma maneira geral, a maioria da jurisprudência tende a enquadrar o terrorismo naquilo que eu já expliquei aos senhores, que se chama hirabah, ou seja, é aquele crime que afeta a própria sociedade, a própria ordem pública, né? São crimes graves, né? Eu lembro que eu lhes expliquei que na diferença entre o furto e o roubo, no furto, que é a subtração clandestina de coisa alheia, não há emprego de violência ou grave ameaça e, portanto, é um crime que atenta contra o patrimônio da pessoa lesada. É diferente do roubo, onde há um emprego de violência ou grave ameaça para a intimidação da pessoa que terá o seu bem roubado. O assalto à mão armada é o exemplo clássico do roubo. E o roubo é enquadrado como hirabah. Então, na hirabah, o que você tem? Você tem o uso, o emprego ilícito do medo, a coerção, o uso da violência em espaços públicos, né? E para, em geral, a obtenção de dinheiro, poder ou mesmo causar a desordem social. É aqui que, de uma maneira geral, se tem enquadrado o terrorismo, tá? Então lembra que eu expliquei, o assalto à mão armada é hirabah, o saque, o sequestro, e qualquer ato, de uma maneira geral, que põe em risco pessoas, patrimônio e paz pública. Então é bem aqui que se costuma enquadrar o terrorismo. É preciso deixar muito claro que hirabah não tem nada a ver com jihad, não é? O jihad, pelo menos no seu sentido maior, não a jihad menor, né? Como a autocontenção, o autocontrole, a autolapidação moral. A jihad maior, que é a guerra defensiva, essa autorizada e regulada no Corão, isso não tem nada a ver com terrorismo, né? A jihad é uma guerra defensiva legítima, minuciosamente regulada no Corão. O terrorismo não, o terrorismo é um crime, né? É uma hirabah. E a pena para esse crime tão grave, ela está prevista, as penas, né, as possíveis penas estão previstas no Corão
na Surata 5, versículo 33. Eu vou ler aqui, vou tomar a liberdade de ler. Ela diz o seguinte: o castigo daqueles que guerreiam contra Deus e seu mensageiro e se esforçam em semear a corrupção na terra então, sem dar vários exemplos, né? Ou são execução, aqui a pena capital, crucificação, amputação cruzada, que é a amputação de mãos e pés, né, de lados opostos, ao mesmo tempo se amputam a mão direita e o pé esquerdo, e o exílio da terra, né, que é o banimento. Só que tudo isso aqui é né? Então ou é uma coisa ou é outra. Então não é pena hudud, porque não é uma pena só especificada. Você tem várias penas possíveis e essas alternativas são elegíveis discricionariamente pelo juiz. Então é por isso que se diz que essas penas são penas tazir. A escolha de uma delas fica ao alvedrio discricionário do juiz, do qadi. E aí ele vai escolher qual dessas penas ele vai impor a depender de vários fatores: a gravidade, o número de vítimas, se houve morte ou não, se o réu é primário, se tem bons antecedentes, tá bom? Então tudo isso vai variar. Na próxima aula a gente conclui então o crime de terrorismo e eu faço algumas considerações finais concluindo o nosso curso. Saudações a todos.